A paz do Senhor, queridos irmãos. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 50, para nós lermos o texto e trazermos aqui uma palavra para nós. Salmo 50, verso 1 diz assim: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: Congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Imagine um pai que tinha um filho que fazia tudo certo dentro de casa. Arrumava o quarto, ajudava nas tarefas domésticas, chegava sempre no horário, tirava boas notas, nunca dava trabalho. Mas tinha algo que o pai desejava e que nunca acontecia. O filho nunca se sentava ao lado dele para conversar, nunca compartilhava o que sentia. Havia obediência, mas não havia intimidade. E o pai, então, um dia olhou para o filho e disse: Você faz tudo certo, mas eu não quero apenas um filho que cumpre regras, eu quero você. Muitos de nós nos relacionamos com Deus exatamente como esse filho com o seu pai. Cumprimos os compromissos, frequentamos os cultos, servimos nas equipes, oramos, mas há uma diferença entre cumprir deveres religiosos e viver em comunhão real com Deus. E essa diferença não aparece nas estatísticas de frequência, ela aparece na profundidade do coração. O Deus da Bíblia nunca se satisfez com rituais. Desde o princípio, o que ele desejou foi relacionamento. E quando o culto se torna substituto da comunhão, Deus fala. É exatamente o que nós vemos aqui no Salmo 50. Deus convoca o seu povo a um tribunal, não para punir escândalos, mas para confrontar um culto que perdeu sua essência. O povo oferecia os sacrifícios e Deus requereu isso. E como pode Deus rejeitar aquilo que ele mesmo ordenou? A resposta é: ele não quer apenas rituais, mas relacionamento. Vamos ver o que Deus nos diz então neste salmo. Primeira coisa, nós vemos aqui um Deus que julga além das aparências. O nosso culto começa quando entendemos quem Deus é. E o Deus do Salmo 50, ele se apresenta como o Deus poderoso, o Deus supremo. Ele começa dizendo que é o Deus que manda em toda a terra, o Deus que convoca todos, o juiz que chama os céus e a terra para falar. Além disso, ele se apresenta aqui como alguém que tem à sua frente um fogo devorador, uma tempestade poderosa. Não é um Deus pequeno, não é um Deus como se fosse apenas um amiguinho, um colega. Não, é o Deus que julga todos. É o Deus que tem poder sobre todos e que julga inclusive aqueles que estão dentro de uma aliança com ele. E nós vamos ver na Bíblia esse Deus, que é
graça, que é um Deus maravilhoso. Mas Hebreus capítulo 12, o verso 28 nos lembra que Deus também é fogo consumidor e, portanto, deve receber culto com reverência, que nós precisamos cultuar tendo a consciência de quem é esse Deus a quem nós servimos. E aí nós vemos que Deus não avalia apenas a presença no culto, mas a postura do coração. Na igreja, nós precisamos estar com um senso de reverência e temor, porque o Deus a quem nós adoramos é um Deus maravilhoso, mas também é o Deus poderoso que julga todas as coisas. A espiritualidade moderna banalizou a presença de Deus como se fosse uma coisa muito simples e sem muita reverência ao nosso amiguinho, o cara lá de cima. Não, o nosso Deus é um Deus poderoso a quem devemos cultuar, não apenas com uma aparência piedosa, mas com reverência plena na sua presença. Mesmo na nova aliança, Deus continua sendo um juiz que nos avalia, que nos julga. 1 Pedro 4,17, ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus. A segunda coisa que vemos, então, que este Deus Todo-Poderoso, ele rejeita a religião sem relacionamento. Porque rituais corretos não substituem um coração correto. Deus declara algo surpreendente aqui no texto, depois de convocar aqueles que estão em aliança com ele, e Deus diz: olha, eu vou falar, meu povo. O verso 8 ele diz: não repreendo você pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. O povo estava cada dia trazendo os seus sacrifícios, estava cumprindo aquilo que era a agenda religiosa. O problema não era a prática, mas era a motivação, a compreensão da razão por que eles faziam aquilo. Deus estava dizendo: vocês estão apresentando o culto de vocês, que era o sacrifício, que era o holocausto, mas vocês estão trazendo isso com a motivação errada. O povo agia como se Deus dependesse dos sacrifícios, como se eles estivessem fazendo um favor a Deus ao alimentá-lo com os seus sacrifícios. E Deus responde dizendo: meu é todo animal do bosque. Eu conheço todas as aves, eu conheço todos os animais do mundo. Se eu tivesse fome, eu não pediria a você, porque eu sou dono de tudo. Então aqui nós vemos que Deus não precisa de adoração. Nós não adoramos porque Deus se sente sozinho no céu ou porque precisa ser alimentado por alguma coisa. Essa é uma visão pagã de Deus. Muitas das religiões pagãs pensam que os deuses precisam dos sacrifícios, do culto, mas nós entendemos que Deus não quer um culto vazio. O Senhor Jesus denunciou, Mateus capítulo 15, o verso 8, que é um eco do que o profeta Isaías já havia dito, e ele diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Frequentar igreja não é sinônimo de comunhão com Deus. Um ministério ativo não substitui a vida devocional. Nós podemos servir a Deus sem amar a Deus. E quando nós olhamos para nós mesmos e vemos uma rotina religiosa sem paixão, um serviço eclesiástico sem intimidade, um culto frequente, mas sem transformação, nós podemos entender que isto é o sinal de uma religiosidade vazia. E o que o Senhor quer de nós não é apenas alguém que ofereça algo a Ele, mas alguém que o sirva de coração, que busque a Ele de verdade
e não esteja querendo agradá-lo para obter bênçãos, mas sim para ter real comunhão com ele. Em João capítulo 4, verso 23, o Senhor Jesus faz uma declaração extraordinária à mulher samaritana. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Havia culto em Samaria, havia religião em Samaria, mas não havia um conhecimento verdadeiro de Deus e um culto de relacionamento íntimo com Ele. E então nós vemos que Deus redefine o que é a verdadeira adoração. Nós olhamos para o Salmo e o salmista, depois de Deus dizer que não quer os animais, não é apenas os sacrifícios que ele quer, porque ele é dono de tudo, ele diz no verso 14: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Então veja que Deus quer, em primeiro lugar, gratidão sincera. Deus diz: ofereça sacrifício de ações de graças. Não sacrifícios para obter alguma coisa, para agradar, para que você possa receber, mas por gratidão verdadeira, um reconhecimento da graça de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia. Ele quer uma fidelidade prática. Ele diz: cumpra os seus votos. O que ele está dizendo é que nós precisamos ser verdadeiros e práticos naquilo que fazemos. Alguém diz: Deus é a coisa mais importante, a pessoa mais importante, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra. Alguém canta: eu não posso viver sem Deus, mas passa o dia todo e não tira um minuto para falar com Deus ou para ouvir o que ele tem a dizer. Nós precisamos ter uma vida coerente com o culto que prestamos, com a aliança que temos realmente com Deus. E Deus ainda requer, além da gratidão e dessa fidelidade prática, uma dependência relacional. Deus diz: invoca-me no dia da angústia. Não apenas cultuar, mas realmente relacionar-se com Deus. Não lembrar de Deus apenas no culto, no momento que estamos com as mãos estendidas cantando um hino, mas em todo momento, em todo o tempo. Há uma orientação do apóstolo Paulo que diz que devemos orar sem cessar, orar em todo o tempo. Isso não significa ficar o dia todo de joelhos, mas significa estar todo o tempo lembrando de Deus, ligado com Deus, falando com Deus, pedindo a bênção, a direção, a graça de Deus. E o resultado disso, Deus diz: eu te livrarei e tu me glorificarás. Então aqui há uma promessa da ação de Deus em nosso favor e também ele espera que nós tenhamos um culto que realmente o glorifica, uma vida que realmente oferece louvor a Ele. Romanos 12, o verso 1 nos lembra que o verdadeiro culto, o culto racional, é o culto que oferecemos com a vida, é o culto que oferecemos não o sacrifício morto, mas o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que nós possamos, então, nesta manhã, fazer uma avaliação. Como está a nossa vida de oração? Como anda a nossa gratidão a Deus? Quando vamos ao culto, somos de fato adoradores ou apenas consumidores, espectadores, esperando receber alguma coisa? Devemos pensar não na performance que temos no culto, mas o quanto estamos de fato reverentes e agradecidos na presença de Deus, porque Deus deseja um relacionamento contínuo e não apenas encontros ocasionais aos domingos. Na nova aliança, nós temos algo ainda mais pleno, porque lá no Salmo 50, Deus rejeita sacrifícios insuficientes, sacrifícios burocráticos,
Mas Hebreus 10 nos lembra que Cristo é o sacrifício perfeito. Deus não precisa de ofertas, de que alguém ofereça algo a Ele, porque Ele já ofereceu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, diz o texto tão conhecido de João 3,16. Porém, Deus quer um coração sincero. Então, o culto na graça tem que ser muito mais do que o culto da velha aliança. A distância foi eliminada, o ritual é substituído pelo relacionamento e agora não oferecemos mais animais, mas oferecemos as nossas vidas em Cristo. Este salmo nos confronta, queridos. Nós temos uma religião ou um relacionamento com Deus. Deus não se impressiona com a nossa frequência, com o nosso cargo, com a nossa performance. Ele está olhando para o meu coração, para a minha dependência, para a minha sinceridade. E hoje Deus ainda diz: invoca-me, fale comigo, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Que possamos abandonar todo o formalismo e buscar a intimidade com Deus, transformando o culto num relacionamento. Porque a coisa mais extraordinária que nós vemos nesta passagem, neste salmo, é que o Deus que não precisa de nada, ele decidiu desejar você. Ele decidiu requerer um relacionamento comigo, com você, apesar de não precisar de absolutamente nada. Culto não é sobre darmos a Deus o que ele precisa, para que ele também nos dê o que nós precisamos. Culto é entendermos que o Deus que não tem nenhuma necessidade, ele decidiu nos amar, relacionar-se conosco e nos abençoar. Que Deus te abençoe neste dia, que seja um dia onde você esteja com Deus. Lembre de Deus, invoque Deus, clame a Deus e ande com o coração reverente na sua presença.